É sabido de todos que a igreja primitiva passou por um processo de perseguição pelo Império Romano. Pense em Estevão, foi morto a pedradas, Tiago, decapitado por Herodes, Paulo foi degolado, Pedro, crucificado de cabeça para baixo, enfim, centenas e centenas de mártires foram mortos por amor a Cristo. Mas dentre tantos mártires, eu gostaria de compartilhar a história de um que irá impactar sua vida. O martírio de Policarpo, um homem que literalmente enfrentou as chamas da perseguição, sem sequer ficar com cheiro de fumaça. Prazer, me chamo Carlos Henrique, você está no meu canal, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like e me siga na rede social Instagram, que lá a gente tem um contato mais próximo. É isso aí, bora pro vídeo. A história começa quando a igreja de Esmirna escreve uma carta para enviar para outra igreja vizinha sobre a morte e o martírio do seu próprio pastor, a saber, Policarpo. Dentre os mártires que a própria carta cita, Germânico foi um que também se destacou. Ele foi lançado a leões famintos e com o desejo de se encontrar com Cristo e sair desse mundo perdido, ele mesmo incitou as feras e puxou os animais para cima de si para que devorassem mais rapidamente. A multidão, vendo esse espetáculo, se animou e gritou: "Abaixo os ateus e busquem a Policarpo." Vale lembrar que os cristãos da época primitiva eram chamados de ateus por não acreditarem nos deuses pagãos do Império Romano. Policarpo, ouvindo a respeito dos mártires e da perseguição à igreja, ele desejou sem medo continuar na cidade, mas insistiram até que levaram ele para uma fazenda não muito distante dali. E nos dias que ele ficou naquela fazenda, a única coisa que ele fez foi orar dias e noites pelos cristãos de todo o mundo e por aqueles que estavam morrendo por amor a Cristo. E em seus períodos de orações, uma grande revelação e uma tremenda experiência de Deus veio sobre ele. Enquanto o Policarpo estava orando, ele olhou para o seu travesseiro e viu o travesseiro em chamas, pegava fogo. E quando ele viu aquilo, ele disse para os seus companheiros: "É necessário que eu seja queimado vivo." Enquanto muitos cristãos modernos ficam esperando revelações de sucesso financeiro, sonhos realizados, projetos concluídos, morte dos seus inimigos e etc., este cristão primitivo teve a revelação de como ele morreria por amor do seu mestre. E de longe isso vale muito mais do que qualquer revelação que você pode receber de bens materiais. Isso aí é só um desabafo meu, bora voltar pro roteiro. Os perseguidores romanos prenderam um jovem rapaz e debaixo de muita tortura o garoto confessou onde estava a localização de Policarpo. Não demorou muito para que seus perseguidores chegassem aonde estava o bispo de Esmirna. Policarpo poderia até ter fugido, mas ele não fez isso dizendo que seja feita a vontade de Deus. Assim que os soldados romanos chegaram, Policarpo foi atendê-los, ofereceu comida e bebida e lhe fez um pedido a eles. Policarpo pediu a concessão para orar 1 hora sem ser interrompido. Ele foi atendido e ele começou a orar, mas tão cheio da graça, ele orou por 2 horas sem conseguir parar. Muitos dos seus perseguidores se arrependeram de estar ali e perguntavam-se: o que nós estamos fazendo aqui para prender um velhinho tão cheio da graça? Policarpo, terminando de orar, ele foi levado para o estádio. Enquanto ele estava sendo conduzido, o capitão da polícia, Herodes, começou a tentar persuadi-lo. Sentou do seu lado e perguntou: qual é o mal de dizer que César é o Senhor e oferecer incenso e assim salvar a si mesmo? Policarpo nada respondeu, mas Herodes, insistindo, Policarpo disse: eu não vou fazer nada do que vocês estão me aconselhando. Nesse exato momento, Policarpo foi ameaçado e foi conduzido ao estádio, onde todo o tumulto estava acontecendo. Mas quando Policarpo adentrou no estádio, uma voz veio do céu sobre ele e disse: "Sê forte, Policarpo, e mostra que és homem." Os ímpios pagãos não ouviram nada, mas os crentes que estavam naquele estádio ouviram a mesma voz que Policarpo também ouviu. Assim, Policarpo foi levado ao procônsul romano, que era mais ou menos o embaixador, um governador de uma província romana. Assim, o líder romano tentou persuadi-lo e outra vez fracassou. O magistrado tentou apelar pela elevada idade de Policarpo. O governador também disse: "Jure pela sorte de César, arrependa-te e diga morte aos ateus." Policarpo, talvez em um certo tom de ironia, olhou para o céu e disse: "Morte aos ateus." Talvez, quem sabe, ele serviria ao próprio Império Romano. Mas o magistrado começou a pressionar mais ainda e disse: "Faça o juramento e eu vou te libertar. Apenas amaldiçoe a Cristo." E assim Policarpo disse uma das frases mais fortes que eu já ouvi vindas de um mártir. Abre aspas: "Eu o sirvo há 86 anos e ele não me fez mal algum. Como então posso blasfemar ao rei que me salvou?" O líder romano continua insistindo. Ameaçou Policarpo a ser jogado às feras, mas viu que Policarpo nem se amedrontou. Assim também ameaçou o mártir de ser queimado vivo. E Policarpo respondeu ao governador: "Tu me ameaças com fogo que queima por um momento e após certo tempo é extinto, pois você ignora o fogo do juízo vindouro e da punição eterna reservada para os ímpios. Porém, por que você está demorando? Vem
e faça a tua vontade. Nesse exato momento, o arauto proclamou a todo estádio: Policarpo confessou ser um cristão. Os judeus e os gentios que estavam no estádio começaram a gritar e pediu para que Policarpo fosse jogado às feras. Só que naquele dia, os espetáculos e os combates já haviam sido encerrados. Então sugeriram que Policarpo fosse queimado vivo, assim cumprindo a profecia que Policarpo havia recebido no seu próprio quarto em oração. Neste momento, o próprio Policarpo começou a se despir. Ele soltou o cinto, tirou as sandálias e foi amarrado na estaca. A lenha foi ajuntada e neste exato momento Policarpo fez uma das suas orações mais sinceras. Ele olhou para o céu e disse: Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai do teu amado e abençoado Filho Jesus Cristo, através de quem recebemos o conhecimento de ti, o Deus dos anjos, potestades e de toda a criação, de toda a geração de justos que vivem em tua presença. Eu te bendigo por ter me concedido este dia e esta hora em que receberei uma parte entre os inúmeros mártires no cálice do teu Cristo para a ressurreição da vida eterna, tanto da alma quanto do corpo, na incorruptibilidade do Espírito Santo. Que nesse dia eu possa ser recebido entre estes na tua presença, como um sacrifício rico e aceitável, como tu preparastes e revelastes de antemão e tens cumprido. Tu és Deus fiel e verdadeiro. Por essa razão e por todas as coisas eu te louvo e te bendigo, te glorifico por meio do teu eterno e celestial sumo sacerdote, Jesus Cristo, teu amado Filho, com quem a ti e ao teu Espírito Santo seja a glória para sempre, pelos séculos vindouros. Amém. Quando Policarpo terminou a sua oração, os seus carrascos já atearam fogo. Uma grande chama flamejou contra o corpo de Policarpo. Mas nesse exato momento, um grande milagre foi visto. E o fogo tomou a forma de um arco. Era como se fosse um muro em volta do corpo do mártir. E o seu corpo ali não estava como um pedaço de carne, mas era como um pão dentro de um forno. Era como ouro e prata refinado em uma fornalha. E o cheiro de fumaça não houve. O perfume começou a exalar sobre todo o estádio. E o cheiro era como se fosse de um incenso, como um perfume muitíssimo precioso. Vendo que o corpo de Policarpo não podia ser queimado, os judeus e os gentios ordenaram que o carrasco fosse lá e perfurasse o tórax de Policarpo com uma adaga. Assim foi feito. E naquele momento de perfuração jorrou tanto sangue que acabou apagando a chama da fogueira. E a multidão ficou perplexa ao ver a diferença entre os eleitos e os incrédulos. E dentre esses eleitos estava o grande mártir Policarpo, um exemplo de perseverança na fé. Espero que esse relato sirva para edificação na sua vida e na sua caminhada cristã. E que nós venhamos aprender que devemos estar dispostos a abrir mão do nosso conforto até, dos nossos desejos egocêntricos, das nossas vontades mesquinhas, humanas. E assim fazendo, podemos abraçar a vida que Cristo nos entrega. E se for preciso, enfrentar até a morte, mas sabendo que nós iremos se encontrar com aquele que nos amou e que nos chamou, a saber, Jesus Cristo. Esse foi o vídeo de hoje e novamente eu peço, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder os próximos vídeos e deixe o like. Cara, não se esqueça de deixar o like. Compartilhe esse vídeo no grupo da igreja com seus amigos ou para alguém que precisa entender que a vida cristã requer sofrimento muitas das vezes. Me chamo Carlos Henrique, é um prazer ter você aqui e até a próxima. Falou!